Coloquei umas ombreiras nele e umas cotoveleiras, como se fosse armadura da Idade Média, né? Então, gente, dando seguimento aqui aos vídeos sobre o curso de Concept Art que eu estou fazendo na Revolution, é o curso online. Então, esse é o segundo exercício do curso. O objetivo desse exercício era pegar algum objeto e fazer várias versões desse mesmo objeto. Você tinha que pegar elementos desse objeto que você escolheu e exagerar eles, transformar. Então, por exemplo, um dos objetos que eu escolhi foi um casaco. Eu peguei esse casaco e analisei quais eram os elementos desse casaco. Ele tinha bolsos, presilhas, ele tinha uma parte de pelo, né, nos ombros, ele tinha zíper, uma parte embaixo, né, de um material diferente, ele tinha as mangas, várias pequenas coisinhas, né, botões. E aí, o que eu tinha que fazer era pegar esses elementos dentro dele e sair mexendo para transformar esse casaco em uma outra versão dele mesmo. Então, ele tinha até umas fitas também, né? E aí eu peguei uma das versões que eu fiz, foi colocar um monte de bolso, um monte de zíper nele, né? E um monte dessas fitinhas vermelhas assim. Colocar um monte. Que aí eu fazer uma nova versão dele. Essa versão, sei lá, poderia ser uma versão, né, para coletar coisas, né, guardar coisas e tal. Uma versão, sei lá, para viagem, né, levar muita coisa e tal. Coloquei até uma fita no braço dele, né, exagerei também, peguei uma das fitas e coloquei ao redor do braço dele. A outra que eu fiz fui pegar essa parte de pelo que ele tem nos ombros e eu exagerei ela, eu coloquei ela como se fosse uma capa. Depois, na correção do exercício, eu fiquei sabendo que você não podia colocar elementos de fora, né? Era bem como eu falei mesmo, você tinha só que exagerar os elementos que já existiam no casaco, no objeto que você escolheu. As outras versões que eu fiz, eu acabei pegando elementos de fora e o Vitor falou que não era muito a proposta do exercício. Ele falou que ficou bem legal, ficaram massa, né? As outras versões que eu fiz, só que elas não estavam tão dentro da proposta do exercício. Então teve um que eu peguei e coloquei uma influência de Idade Média, né? Coloquei umas ombreiras nele e umas cotoveleiras, como se fosse armadura da Idade Média, né? E ainda botei por dentro daquelas roupas feitas de corrente, né? Que serve para proteger os cavaleiros, né? Que até o Frodo usa um no Senhor dos Anéis. E abri o casaco também, né? Ele no original ele é fechado e aqui no meu eu fiz ele aberto. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar é que você tinha que fazer, antes de começar a exagerar, a mudar as coisas, fazer as novas versões do objeto, você tinha que fazer uma cópia do objeto que você escolheu, um estudo, né, na verdade. Então, para cada objeto que eu escolhi, eu fiz um estudo para cada um deles. Além do casaco, eu escolhi um controle de PlayStation, escolhi também uma moto. E como foi que eu fiz? Depois de fazer o meu estudo do objeto, meio que a cópia do objeto, eu copiei ela várias vezes, né? Ele tinha pedido para fazer 4, né, versões de cada um dos 3 objetos. Então eu peguei e copiei o meu estudo 4 vezes. Em cima desse estudo, eu ia apagando ou adicionando coisas. Obviamente foi muito mais fácil porque eu não precisava ficar redesenhando tudo do zero, né? Então esse foi meio que o meu processo para fazer esse exercício. Outra coisa legal que o Vitor falou pra gente fazer foi fazer por cima do nosso objeto, desenhar em cima, colorido, quais elementos que a gente identificava nesse objeto. Então, no casaco eu já falei que eu identifiquei que tinha zíper, bolso, né, um monte de coisa. Aqui no controle, identifiquei que ele tem essas partes redondas. É muito importante você também perceber quais são o tipo de shapes que eles estão utilizando, né, no objeto. Shapes, no caso, são formas, né? No controle do
PlayStation, eles usam muitos círculos, eles têm um retângulo aqui no meio, os botões são círculos também. Do outro lado você tem os botões direcionais que lembram uns quadradinhos cortados, né, parecendo um triângulo. E no meio tem aquele outro círculo que é o botãozinho de ligar o controle, né? E essas shapes, elas passam informações, né, para quem está olhando para o objeto. As shapes arredondadas, elas passam mais impressão de algo amigável, certo? E na moto eu também analisei, dei uma olhada aqui na forma dela, identifiquei vários e vários elementos. Ela é realmente cheia de coisinhas. Então ela tem elementos circulares, como os pneus. Tem o motor também aqui no meio, que é circular. Ela tem essas partes que são tipo umas placas, né, que coloca em cima. Ela tem uma parte de couro também. Ela tem uns triângulozinhos que são formados por essas coisas de metal que ficam dentro. O legal desse exercício é que você pode explorar diferentes shapes para o objeto que você está analisando. Então, se o objeto é todo arredondado, você pode fazer ele todo triangular. Ou então você pode fazer ele mais arredondado ainda. Ou então você pode ele fazer todo quadradão. E ver como é que essas shapes vão alterar a sua percepção do objeto. E isso aqui é concept art, né? É você trabalhar com shapes para as coisas que você está criando passarem uma certa sensação, uma certa informação. Aqui eu fiz o estudo do controle, depois eu fiz uma versão dele toda quadradona, que aí já passa uma sensação de ser algo mais antigo, né? Vintage, né? Eu coloquei tudo nele quadrado, menos os analógicos. Mas todo o resto é quadrado. Então passa uma sensação de, né, algo mais antigo, vintage e tal. Depois eu fiz uma versão dele como se fosse touch, né? Como se fosse um iPhone touch. Eu exagerei essa placa que ele tem no meio, né? E fiz ela cobrir todo o controle. Então todas as pequenas informações, né, as pequenas ferramentas que tem dentro dele, todos os botões, eles acabaram virando um dispositivo touch, né, para você interagir. Aí aqui eu fiz uma versão meio gótica, né, meio Batman. Eu não estava pensando em fazer algo gótico nem Batman. Eu pensei em usar shapes, curvas e triângulos, certo? Triângulos misturados com curvas, certo? Pontas, né? Então eu fui adicionando isso e aos poucos eu vi que ele ficou meio com cara de gótico, de Batman e tal. Depois eu resolvi fazer um todo bem redondo, exagerando bem as formas redondas do controle, para ver qual sensação que passava. E na moto eu fiz o estudo da moto, depois eu fiz uma moto bem louca. Eu adoro fazer designs bem loucos, que às vezes não fazem nem sentido. Aí eu peguei, exagerei ela bastante, coloquei 2 rodas, botei um monte de coisa. Depois eu fiz uma versão tanque, meio tanque de guerra, assim. E de novo, essa daqui tá meio fora da proposta do exercício, né? Mas depois eu só fiquei sabendo depois da correção. Que, de novo, né, não era pra misturar com coisas de fora, era só pra pegar os elementos do objeto e exagerar. Eu ainda não sabia, né? Então eu fiz essa misturando com um tanque, né? A moto. Depois eu fiz essa versão dela aqui toda quadrada para ver qual era a sensação que dava. E eu vi que dava uma sensação de força, né? De estabilidade, uma coisa, parece até uma coisa feita para resistir, né? Ser muito resistente e tal. Como deu essa impressão, eu botei essa cabeça de touro aqui na frente. E depois eu fiz uma versão bem arredondada da moto, né? Exagerando as curvas e tal. Então é basicamente isso o exercício. Eu acho que a principal coisa que você aprende com esse exercício é como as shapes vão alterar a sua percepção dos objetos que você está mexendo, certo? Então isso é uma lição muito importante para quem está estudando concept art. É isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar um like, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários qual desses objetos você mais gostou. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.